Bem-vindo a mais um episódio do nosso Sinoflow Podcast. Você que comenta, compartilha, que manda para os amigos. Muito obrigado, agradeço aí a todos vocês. A gente está aqui sempre em nome da TW Speed. Um grande abraço para o Denilson e toda a equipe. E também do Olhar Cidade. E hoje eu estou recebendo aqui o Fábio Migliorini. É isso, Fábio? Seja bem-vindo. Obrigado, Leandro, pelo convite. Obrigado, Sinoflow, pela oportunidade. Estamos aí prontos para conversar bastante e trocar bastante ideia. Bacana, Fábio. A gente sempre, quando traz a pessoa pela primeira vez, a gente pergunta um pouquinho da história. Quem que é o Fábio, da onde que veio? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu sou catarinense, mas me criei no Rio Grande do Sul. Assim, quando tinha 3 anos de idade, meus pais mudaram para lá, então praticamente sou mais gaúcho que catarinense. Meus pais sempre tiveram empresa, né? E eu trabalhei desde pequeno com eles, dentro das lojas, né? Eu e meus irmãos nos criamos atrás de balcão de loja, brincando na loja, trabalhando na loja, ajudando. E quando eu tinha 11 anos eu comecei a me interessar pelo ramo de TI. Comecei a estudar, comecei a desenvolver. Na verdade, eram aqueles computadores bem antigos, tela preta. Comecei a estudar COBOL. E aí depois eu acabei me formando em ciência da computação. Não era os 456, 386 não, né? Era antes dos 386, era o PCXT. Então você já tem um tempo aí na área. Sim, eu sou bem dinossauro da área de TI. É o primeiro computador mesmo, o primeiro computador que a gente trabalhou lá, que eu trabalhei, ele era um pouco menor que essa mesa aqui. Caramba! E aí para você trocar o disco rígido, era uma gaveta que se abria. Nessa gaveta se abria um alço assim, puxava, que era o cabeçote de leitura, e o disco rígido era uma panela desse tamanho, mas assim, encaixava, tirava o disco rígido da contabilidade, colocava do contas a receber, aí falava para aqueles 4, 5 digitador que tinha na época, ó, coloquei o contas a receber, digitem o contas a receber, eles digitavam tudo, depois imprimiam para conferir, enquanto isso tirava o disco rígido do contas a receber e colocava do contas a pagar, ele virava para os digitadores, dizia, coloquei do contas a pagar, digitem o contas a pagar, e assim ia. Caramba. Então era bem nos primórdios mesmo da coisa, porque eu sou de 80, né, isso era 90, 89, que eu era pequenininho ainda, mas já tinha lá na empresa esses computadores, e eu comecei a acompanhar, achava aquilo na época era tipo você falar alguma coisa da NASA, assim, hoje em dia, né? E na época já tinha alguns filmes, assim, de ficção científica, ficção tecnológica, né? Sim, todo mundo queria saber se o computador falava, se o computador, umas coisas assim, meio... Na época parecia bem inocente, né? Por causa dos filmes de ficção científica e tal. Então eu comecei nesse ambiente, e aí com 11 anos de idade eu comecei a me interessar pela área de TI, e acabei enveredando para esse lado, né? De TI. Aprendi a programar em COBOL, que era uma linguagem da época, quem é de TI vai saber. Isso era 91, mais ou menos, em 92, comecei a programar lá com os próprios programadores da empresa, né? Tinha uns cursos, tal coisa que comecei a fazer. E aí depois, quando chegou a época de entrar na faculdade, entrei em ciência da computação, me formei em ciência da computação e trabalhei na área até 2008. Certo? Abri uma empresa na área de desenvolvimento de sistemas foi em 2000, eu tinha 19 anos, tive que Isso lá no Rio Grande do Sul? Lá em Passo Fundo. Eu lembro que eu tive que me emancipar, porque a gente não pode abrir, né, empresa antes de 21 anos de idade, eu tive que me emancipar com 19 anos para abrir a primeira empresa, e aí com mais 2 colegas de faculdade, aí a gente tinha um cliente grande em Itajaí, Santa Catarina. A gente fazia uma loucura loucura mesmo. Jovem sempre faz loucura. A gente pegou um projeto grande desse cliente em Itajaí, Santa Catarina. Só que a gente estava fazendo faculdade ainda, nós estávamos nos últimos semestres ali da faculdade. E o que nós fazíamos? Nós organizamos para botar toda a nossa grade de aulas que a gente conseguisse, segunda de manhã, segunda de tarde, segunda de noite, na Universidade de Passo Fundo. Acabava a aula da noite, o professor era bem sacana, ele não fazia chamada, lá a gente precisava ter presença, não fazia chamada antes de 10h30 da noite. Dava 10h30 da noite, a gente pegava o carro e partiu para Itajaí. A gente tinha alugado um apartamento em Balneário Camboriú, que é do lado ali, na cidade são coladas,
Chegava no apartamento, conforme o dia só dava tempo de tomar banho e trabalhar, porque já era tipo assim, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, às vezes chegava umas 7 horas da manhã, conforme estava o trânsito, chuva. Aí trabalhava até umas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, a gente estava podre, cansado, imagina. Aí ia para o apartamento, hibernava. Aí na quarta e na quinta, como a gente não tinha trabalhado na segunda, a gente dava um gás extra no projeto que a gente tinha pego lá. E ficava até umas 10h30 da noite, 10h30 trabalhando. Caramba. Na sexta-feira, dava 6 horas da tarde, a gente pegava o carro e partia de volta para Passo Fundo. Chegava para Passo Fundo 1h da manhã, 2h da manhã. Aí sábado e domingo a gente pegava as outras matérias que a gente tinha faltado durante a semana para colocar em dia, fazer trabalho, isso e aquilo. Segunda ficava até as 10h30 da noite de volta para Itajaí. Assim a gente ficou 6 meses. Saímos fora da estrada 2, 3 vezes, quase morremos um monte de vezes. Imagina, viradão. Foi 6 meses desse jeito. Só que era bacana, aquela coisa de jovem, né? Entregou o projeto. Entregamos, fizemos o que tinha que fazer e aí começamos, já aquele projeto derivou outras coisas e foi. E aí a gente, lá pelas tantas, lá a empresa fez uma proposta para eu ir trabalhar com ela. E aí eu acabei saindo dessa sociedade. A empresa lá hoje é bem grande, atua, chama o nome lá em Passo Fundo, ela tem uns 2.000 metros quadrados, deve ter uns 200 colaboradores lá trabalhando, é bem grande, hoje eles trabalham forte com sistema para transportadoras. Está no Brasil inteiro, tem cliente no Brasil inteiro, eles estão fazendo parte de uma holding agora de São Paulo, me fugiu o nome, estão super bem lá, o Décio e o Álvaro, que era o Álvaro na época era colaborador, não era sócio, hoje é sócio lá junto com o Álvaro e o Décio estão super bem. E eu fui trabalhar nessa empresa lá em Itajaí, aí morei até 2007 em Itajaí, 2008 a empresa, eu peguei um projeto bem bacana lá que era para controlar a parte de risco da empresa. E na verdade eu fui subindo, né, até que virei gerente de TI, mas nesse meio tempo eu peguei um projeto bem bacana que a gente controlava toda a parte de risco da empresa. O que é um risco de uma empresa de commodity agrícola, que nem era o foco dessa empresa aí, que era a empresa comprava soja e milho, farelo de trigo, farelo de soja, trigo, algodão, comprava commodity agrícola aqui no Brasil e na Argentina e revendia principalmente na Europa e na Ásia. Qual que é o risco deles? Eles comprarem aqui e não terem isso travado na bolsa ou travado lá com o cliente lá, o cliente final. Então, trabalhar com consolidação de proposição, integração dos sistemas que cada localidade trabalhava, para no final do dia o cara que fazia análise de risco saber se eles tinham comprado a mais ou vendido a mais do que tinham travado, que o trader ele tem um limite para arriscar ou especular no mercado. Mas se ele extrapolar esse limite, pode levar a empresa à bancarrota. Então, tem essa análise aí. Isso aí foi legal por quê? Porque eu tive que ir para a França várias vezes. Então, voltava para a Argentina, para a Itália. Então, eu Teve uma experiência fora do Brasil. Sim. O escritório principal da empresa, fora do Brasil, era na França. Então, eu ia para lá, ficava 2 meses, voltava. Ia para lá, ficava 4 meses, voltava. Voltava. Inclusive 2 vezes eu estava lá, eu tinha recém-casado, né? E aí eu disse, tem que voltar pra casa porque eu vou perder a esposa, né, cara? Eu sou recém-casado. Vai perder a mulher, né? Então, aí eles disseram, não, vamos fazer o seguinte, vamos mandar ela pra cá. Aí mandaram ela pra lá pra ficar comigo. 2 vezes ela ficou lá uns 3 meses comigo, depois voltou, daí eu fui pra lá, depois ela foi de novo e aí vinha muito. Só que em 2007 a empresa estava abrindo o IPO, lançando as ações na bolsa. E era um projeto bem legal, porque, aquela coisa que você tem uma vez na vida, que é acompanhar a abertura de ação na bolsa por dentro. Eu não faço nem ideia como é que funciona. Estando dentro de uma empresa, entendeu? Que é uma experiência muito relevante, né, na vida profissional.
E isso envolve muita coisa, envolve due diligence, envolve roadshow para você vender empresa, envolve você provar para um monte de auditoria que os processos são corretos, estão funcionando. É um projeto bem interessante, bem desafiador e vamos dizer assim, que é uma coisa que engrandece muito o teu currículo, vamos dizer dessa forma, ou te dá muita experiência para você depois agir. E aí eu disse, e aí como parte desse projeto, eles estavam mudando a sede de Itajaí, Santa Catarina, para São Paulo, capital. Uhum. Aí eu digo, cara, eu vou para São Paulo, porque eu não vou perder o projeto, né, mas não vou ficar morando em São Paulo. A gente combinou, eu ia para São Paulo, fazia a transição, terminava os projetos que eu tinha, acompanhava o IPO, assim aconteceu, foi por março, abril de 2008, mais ou menos, teve o IPO. E aí, em agosto, daí eu vim para cá, para Sinop. E meu pai ficava chamando para vir para cá. Seu pai já tinha vindo para Mato Grosso? Meus pais, eles em 2001, eu estava com aquela empresa lá de software e estava no último semestre de faculdade. E aí eles resolveram vir para Mato Grosso? E eles vieram para cá. Meu pai, na verdade, meu pai é o seguinte, ele, em 82, ele veio aqui para conhecer. Foi o ano que ele foi para Passo Fundo. Praticamente junto com os pioneiros na época. Então, ele veio para cá em 82, veio até Sinop e voltou. Ele, o pai dele, mais 2 ou 3 tios meus, não me lembro quais foram os que vieram junto com ele na época. E ele voltou com a cabeça feita que ele vinha para cá. Ele vinha para cá porque aqui ele sempre foi... meu pai é agricultor, ele gosta de lavoura. Plantar, de lavoura. O esporte dele é lavoura. Você falar pro meu pai assim, ó, tem 2.000 hectares aqui pra gente, pasto degradado, tem que virar lavoura, tem que fazer catação de raiz, tem que transformar na lavoura. É a mesma alegria que disser para você, ó, tá aqui um resort, tudo pago lá no Nordeste, é a mesma alegria para ele ver aquele serviço e ter uma alegria de dizer para um pescador, ó, bora pescar hoje, sextou. É a mesma alegria. E ele veio para cá e tava com a cabeça feita de vir para cá, tava assim, convencido que era o sonho dele vir para cá. Só que naquela época não tinha energia elétrica, era uma série de dificuldades, tinha aberto. 82 era quase nada aqui. Atolava, e aí meu tio, o pessoal começou, não vai se meter lá, é muito difícil. E aí um outro tio meu tava comprando uma livraria lá no Rio Grande do Sul, e chamou ele para, ao invés de vir para cá, meu pai tinha um trator de esteira e um poço de gasolina lá e um pedaço de terra que ele plantava em Santa Catarina. Ele colocou tudo à venda porque ele vinha para cá. E aí o pessoal convenceu ele a ir para Passo Fundo em vez de vir para cá. E ele foi para Passo Fundo, eu acho que não foi ruim, mas ele tem na cabeça dele que foi a grande errada da vida dele ter ido para lá naquela época, ao invés de ter vindo para cá. Ao invés de ter vindo para Mato Grosso. E ele nunca tirou o Mato Grosso da cabeça. Aquela paixão à primeira vista. De 82 a 98, que foi quando ele veio aqui para comprar ele comprou uma área de terra aqui que ele conseguiu na sociedade, lá depois que meus outros tios conseguiram comprar em 98 uma área de terra aqui. De 82 até 98, ele não deixou minha mãe jogar uma muda de roupa velha dele fora. Ele ia vir pro Mato Grosso. Que quando ele viesse pro Mato Grosso trabalhar na roça, ele ia usar aquela... Então ele tinha isso aí muito definido na cabeça dele. Muito forte na cabeça dele, sabe? De vir pra cá, vir pra cá, vir pra cá. E aí em 98 ele comprou essa área aqui. É que meu pai deu azar de passar os piores anos do Brasil em Passo Fundo. Foi época de hiperinflação. Época de Collor, Sarney, aquela turma toda. Época de confisco de poupança. Época de implantação do real, que hoje é um sucesso, mas na época foi muito doído para quem estava no comércio. Quando liberou o câmbio biflutuante foi outra paulada. Então, assim, você fazia tudo certo, mas você quebrava. Entendeu? E aí aquilo teve várias reviravoltas ali na economia. E às vezes você estava fazendo tudo certo, mas assim, o mercado te quebrava, entende? E ele cresceu lá, ele e meu tio, eles foram bem, relativamente bem, mas passou aquele período. Eu lembro que teve uma época lá que o governo resolveu que ia congelar os preços. Certo? Isso, quem inclusive, é jovem... uma propaganda bem recente do governo congelando o preço. Então, isso quem é jovem hoje não imagina que
que era na época? Era a coisa assim, que você recebia teu salário e você tinha que sair correndo no mercado, comprar tudo que dava, porque amanhã você comprava só metade, entendeu? Se a carne é sério isso aí, a pessoa não tem noção hoje. Se hoje o preço sei lá, de uma fruta custasse R$10, amanhã custava 15, depois amanhã 18, depois amanhã 20. Tanto que a gente chegou num momento lá que a gente trocava preço de mercadoria de manhã e de tarde, toda manhã e toda tarde trocava preço de mercadoria. Aí chegou uma época que a gente não botava mais preço na mercadoria, a gente botava um código, e esse código significava um preço, e aí a gente trocava só a tabela de preço do dia. E aí o governo, numa daquelas devaneios lá, tentou, temos a solução para a inflação, vamos congelar o preço. O que aconteceu? O comércio não podia reajustar o preço, mas a indústria reajustava. Aí como é que você fazia? Então você comprou essa caneca por 10, botei 20% de margem, estou vendendo por 12, certo? Aí vendi por 12, vou repor, tá 15. Você pagava mais caro. Entendeu? E o juro no... Faltava produto na gôndola daí. Daí eu não conseguia repor. Só que você é obrigado a repor, então você acabava repondo, chegava ali, e aí chegava um cliente e eu disse, não, mas eu vim aqui semana passada, estava 12. E aí o Sarney que criou os fiscais do Sarney, que era da Sunab. O que acontece? Eles criaram um órgão, que era, se não me engano, era a Sunab, que qualquer consumidor podia ir lá e denunciar. Denunciar quem tivesse reajustado o preço. Aí você imagina que maravilha para quem estava no comércio. Aquele monte de fiscal entrando e saindo. Aí chegava a senhorinha lá, e na época não era como é hoje, sai um cupom fiscal discriminado, o que é, né? Na época era como se fosse uma calculadora. O teu cupom fiscal era tipo 1,50, 3,50, 2,50, 21. Mas você não sabia o que era. Aí chegava uma senhora lá com um cupomzinho daquele, tá vendo aqui, ó, tem R$13. Foi 3 que eu paguei ontem, isso aqui. Cara, era um inferno. E chegou um ponto que a gente trabalhava que parecia criminoso, sabe? Você precisava reajustar preço, você tinha que se esconder atrás desligava as luzes da loja, ficava escondido lá para reajustar preço, porque se visse alguém, visse você reajustando um preço, era... Um período muito tenso, né? Sim, e aí ele pegou toda essa época, ele e minha mãe pegaram toda essa época em Passo Fundo, por isso que ele tem péssimas memórias de lá. Passo Fundo é uma cidade, eu considero assim, excelente. Mas a memória dele, quando vem negócio, trabalho lá, é esse período, entendeu? Esse período difícil. E aí ele veio para o Mato Grosso. E aí em 98, quando deu uma acalmada, organizou lá, já estavam estabilizados, eles tinham um capital, e aí resolveram, meu pai disse, agora vamos realizar meu sonho, que é ir para o Mato Grosso. Todo mundo achou que ele era louco, porque onde é que já se viu. Ainda naquela época você tinha a ideia de que aqui era brigar com jacaré e andar de onça, né? Tipo assim, ainda tinha, apesar de não ser como no Primórdio, lá em 70, ainda tinha muito essa visão. E aí ele veio pra cá e ele ia e vinha. E ele e meu tio nunca se entenderam muito bem lá nos negócios. Meu pai tinha um jeito de trabalhar e meu tio outro, os dois eram sócios. E eles já tinham tido 2 experiências com loja em shopping e não tinha dado certo. E abriu mais um shopping lá em Passo Fundo. E na verdade não era um shopping, um hipermercado. E esse hipermercado chamou meu tio para abrir uma loja lá dentro. E aí meu tio, não, vamos abrir a loja, vamos fazer o negócio. E o meu pai, não, porque a gente está investindo aqui. E ele, não, porque precisamos ocupar o espaço antes que chegue o outro e ocupe. E aí ficou esse impasse e o pai disse, se você quiser mesmo abrir essa loja aí no shopping, beleza. Daí a gente divide a sociedade e assim eles fizeram, dividiram a sociedade. Cada um para cada canto. E aí o meu pai que vinha, daí ficou com a parte aqui da lavoura, ficou com umas contas também para pagar, nessa confusão toda. E aí ele chegou para minha mãe lá, e meu irmão e minha irmã eram pequenos ainda na época. E meu irmão devia ter uns 14 anos de idade, minha irmã devia ter uns 9, menos, 8 anos de idade. E disse, olha, vamos lá para
para Sinop, eu vou tocar a lavoura lá. E aí, nessa confusão, eles ficaram meio descapitalizados, porque estavam fazendo 2 investimentos grandes lá e aqui, e aí chegaram à conclusão que para o meu pai pegar a parte dele, tinha que pegar um pedaço de mercadoria. Aí o pai disse, então se eu ter que pegar essa mercadoria, eu vou levar lá para Sinop a mercadoria. E vou vender. E vou abrir um comércio lá no mesmo ramo. Mas eu lembro que a meta dele e da minha mãe era ter uma loja com no máximo 5 colaboradores. Uma coisa pequena, não era para crescer. Era só para desfazer dos produtos. Não, era para desfazer os produtos, eles iam ter, que qualquer ideia, meu pai, né? Teu comércio ali rodando, para minha mãe tocar, né? Uhum. Meu irmão, e ele ficar na fazenda e 5 colaboradores ser uma coisa pequena. E aí ele veio pra cá, isso em 2001, né? E aí já em 2002, 2003 ele começou, vem também, venha. Só que em 2002, 2003 eu tava ali no auge desses projetos que eu te falei de... Indo de Itajaí pra São Paulo, na loucura. Tava lá louco e disse, não, deixa eu terminar esses aqui, depois a gente conversa. E aí em 2003, se não me engano, aí eu firmei de vir. E aí não deu a Curupira aqui, que prenderam um monte de madeireiro e a cidade parece que ia fechar. Aqui. Então. E aí a cidade Sinop, que era uma cidade que andava muita gente na rua, o comércio... Sinop 2003 e 2004, iníciozinho de 2005... Foi qual a primeira quebra? Foi a do arroz ou da Curupira? Foi a primeira foi do arroz. Do arroz, então desculpa, então eu errei. Foi 2003 que deu a quebra do arroz. Do arroz, que muita gente quebrou e eu tenho amigos que até hoje não se levantaram. Tem produtores amigos meus aí que até hoje não se levantaram. Tem máquina em cima de touca até hoje aí na região. Sim. O arroz foi a primeira grande quebradeira, porque no Mato Grosso não é uma região necessariamente para arroz, né? Eu acho que tinha alguma coisa a ver com a variedade também, né? Que era plantada, variedade... É que o cara que vem do sul, ele já trazia uma variedade que era mais propícia a região de lá, né? E quando chegou aqui, parece ele não se adaptou. Hoje tem arroz que se adapta muito bem à região. Não, eu acho que até eles estavam produzindo bem. Me parece, assim, eu não estava aqui na época, mas pelo que eu converso, que a variedade que era plantada, ela não tinha valor comercial. Quem comprava era o governo. Uhum. Até que um ponto o governo disse assim, não vou mais comprar, e aí não tinha mais para quem vender aquela variedade, e acabou que o pessoal ficou... E em 2003 deu também aqui uma chuva muito grande. E muita gente que tinha plantado, tipo, pegou o dinheiro no branco, vou plantar. Sim. E na hora de devolver o dinheiro, ele não tinha para devolver. Não tinha para quem vender e não tinha... Quem colheu não tinha para quem vender. E quem plantou e teve um problema com a chuva, perdeu a safra. Isso eu acho que é um grande diferencial do mercado de soja. Principalmente de soja, o milho também tem. Que é você ter um mercado futuro bem líquido. Uhum. Isso permite com que você trave o teu custo no momento da planta. Que é o grande segredo, eu acho, pro agricultor que está começando ou que está alavancado. Com isso, você não fica exposto ao risco do mercado e acaba se você conseguir colher bem, você consegue pagar as contas. O que aconteceu com o arroz, que como eles não tinham um mercado futuro, os preços não estavam travados. Os preços não estando travados, com o preço desabou naquele momento, em função de não ter comprador, você ficou com o produto, com até uma quantidade razoável de produto, mas aquilo não servia para pagar o teu financiamento no banco, certo? E não tinha armazém para guardar. Então, e aí acabou que todo mundo rodou e aí nisso aí... Deu a primeira quebradeira aqui. O pai disse, segura porque tá mais propenso nós voltar para aí do que você vir para cá. Aí seguramos, sacou? E aí, 2005, daí eu tava para vir de novo. Aí deu a Curupira. E aí, em 2005, acho que foi a Curupira, mas você viu uma outra coisa que aconteceu em 2005 daí comigo lá, que foi quando eu peguei esse projeto internacional dentro da empresa, certo? Então, na verdade, eu tinha um projeto lá, que era esse que ia muito para a França, tal coisa, para controlar a mesa, controlar a distribuição lá, e quem estava em cargo de pegar esse projeto era outro colega. Uhum. E esse colega não pôde, não me lembro o que aconteceu lá e sobrou pra mim, né? Eu digo, vou pegar. agora. O cavalo tá passando em cima. Eu falei pra ele, liguei pro pai, mas agora vamos esperar um pouquinho, que agora deixa eu aproveitar essa oportunidade, tal coisa.
E aí foi indo até que chegou em 2008, quando aconteceu isso aí, né? Que a empresa lá mudou para São Paulo, eu fui para São Paulo. O IPO, aí você veio para cá. Mudei para São Paulo, acho que foi em abril, não, foi em maio, junho de 2007 e fiquei até agosto de 2008 quando eu vim para cá. Morei um ano, moramos eu e minha esposa um ano mais ou menos em São Paulo. Aí já estava numa época que a gente queria ter filho, queria, sabe, nós casamos já novos. Dá uma quietada também, parar de viajar muito. Então essa rotina aí, viajar é legal, mas quando é lazer, quando é trabalho, você chega um ponto que você não é mais tão legal, né? Você tá, e a idade também vai chegando, né? O cara, tipo, quando é jovem, topa tudo, né? Depois de uma certa idade, ele já é casado e tal, quer estabilizar. Quando nós casamos, eu tinha 23 anos de idade. E aí, em 2008, eu já estava para fazer 28. E aí, já estava... Ela tem um ano a mais que eu, tinha 29 na época, já não... Tá na hora de ter filho, tal coisa. Aí, em São Paulo, você não conhece ninguém, não tem família, não tem nada, não achava que era um ambiente legal. Também, São Paulo foi ótimo. Quando nós moramos em São Paulo, a imagem que eu tinha em São Paulo, que ia chegar lá na primeira semana, ia ter uma inundação, ia levar meu carro embora, ou na outra semana ia ter um assalto, na terceira semana só ia acontecer desgraça, porque a gente vê muita notícia ruim de São Paulo. Sim. Mas foi muito legal, muito bom mesmo aquela experiência aquele ano em São Paulo. Eu gosto de futebol, tinha jogo todo final de semana, eu sou colorado, todos os jogos do Inter que o Inter teve lá eu consegui participar, então aproveitei muito São Paulo. Além do que, São Paulo tem essa questão da logística aérea, né? Ele é o hub para todo que é lugar. Então, qualquer lugar que você fosse viajar, você tinha opção. Você saía de São Paulo. Então, quando a gente ia para Argentina, Buenos Aires de seguido lá na empresa que eu trabalhava, então acontecia muitos casos. Eu não cheguei a fazer isso aí. Eu sempre ia para voltar 1 ou 2 dias depois. Mas tinha muito colega lá que saía de manhã, trabalhava em Buenos Aires, voltava no final da tarde. Entendeu? Fazia um bate-volta, assim. Tinha muito esse tipo de coisa que você conseguia fazer. Então, você ia para Passo Fundo, por exemplo, visitar os parentes, você saía e voltava. Ou quando ia para fora, você chegava. Era muito prático, muito bom mesmo. São Paulo tem essa vantagem. Então, logística aérea, a questão de eventos, né? Como eu falei, tudo que acontece no Brasil acontece lá. Qualquer tipo de evento que você queira, em São Paulo tem. Isso, conexão. Então, você está lá, de repente, tem um evento disso, um evento de TI, um evento de comércio, uma feira, alguma coisa. Você tem muita opção, muita coisa acontecendo lá. Só que é aquela pira, né? O tempo inteiro pilhado, não tem descanso. Não tem descanso, o tempo inteiro você no 12. E aí, meu pai, vem pra cá pra você tocar o administrativo. Aqui na época eles tinham só a loja do Botânico. Já era MG Papelaria. Já era MG Papelaria, desde o início. Na verdade era MG Atacado. E aí, nesse momento aí que foi mudado... Já tinha mais que os 5 funcionários. Já tinha mais. Em 2008 já tinha bem mais que os 5. E aí foi comprada a loja do centro ali. Quando foi comprada a loja do centro, meu irmão foi tocar a loja do centro, era bem novo na época. Ele tinha 23 anos, eu acho. E minha mãe estava ali na parte na loja do Botânico e diz, vem, que daí tu faz o administrativo que eu quero ir tocar a lavoura, eu quero ir... Ela também não queria ficar na loja. Não, a mãe quer, a mãe até hoje está na loja, a mãe é super ativa, a mãe é aquela comerciante nata, sabe? Ela... Frente de loja, vai pra cima. E assim, ela é aquela pessoa carismática, sabe? O pessoal gosta dela, sabe? Ela é aquela pessoa que conversa, bonachona, todo mundo gosta dela. Assim, ela é comerciante mesmo, é a comerciante nata, sabe? A mãe. E ela que sempre quis ficar na loja, sempre foi o papel dela ali, né? Mas a parte administrativa quem estava fazendo era meu pai, né? E ele queria ir lá... E queria ir só para lavoura. Lavoura, porque quando eles vieram para cá em 2001, ele acabou arrendando a lavoura, porque ele não tinha capital de giro para tocar a lavoura e começar a loja. Apesar de ele ter vindo com um pouco de mercadoria, não tinha para fazer os dois. Então ele pegou... E arrendou. Arrendou a fazenda, certo? E ficou trabalhando para consolidar a loja. Em 2008, aí bem certinho com esse movimento que estava acontecendo comigo lá em São Paulo, eles compraram a loja ali do centro, compraram o terreno e a loja. E aí ele vem que quero ir tocar lavoura agora. E aí assim foi feito, ele veio, eu vim pra cá, ele foi tocar lavoura, eu lembro que na primeira semana ele passou nas revendas comigo,
onde é que ele tinha comprado coisa, isso e aquilo. Agora Pegou vai os ser boletinhos do banco CNH, os boletos do banco BLL, os boletos dos bancos que ele tinha financiado Magres, está aqui os boletos, está aqui não sei o quê, Se e vira. partiu fazendo. E aí eu acho que o sonho dele sempre foi, né, trabalhar na lavoura. E que sempre foi não, é o que ele gosta de fazer. Se for para lá final de semana, ele te coloca no carro, ele vai em cada canto da fazenda explicar o que foi feito, o que não foi feito, por que foi feito, quando foi feito, como é que foi, Sabe tudo. quando foi aplicado, quando não foi aplicado, por que tem que aplicar assim, assado. Então ele gosta, é uma coisa que ele gosta, sabe aquela E pessoa hoje que é ele mesmo que planta. ele hoje já está um pouco maior, né? A lavoura é dele mesmo hoje. Aquela lavoura que a gente tocava aqui foi permutada, aquela área, por uma outra maior, só que mais retirada. Isso em 2000. E aí foi outro movimento que a gente fez, que o meu irmão, que estava desde 2008 até 2020, desculpa, foi 2020 que a gente fez essa troca das fazendas. Então ele estava de 2008 a 2020, fazia 12 anos que ele estava ali tocando a loja do centro, né? Ele foi acompanhar meu pai. Foi para a lavoura também. Para a lavoura, porque meu irmão também, ele sempre gostou de lavoura. Ele inclusive, quando ele estava na época de fazer faculdade, ele queria ter feito agronomia. Não fez porque aqui não tinha agronomia. Ele acabou cursando administração, mas o sonho dele sempre foi, tipo assim, ele sempre gostou de lavoura, máquina agrícola, isso, aquilo. Tanto que, se começar a conversar de peça, disso, daquilo, de pulverizador, ele sabe tudo, ele sabe qual modelo, onde é que fabrica, quanto tempo tem, ele conhece tudo, sabe? Do trator isso, trator aquilo, foi tombar a terra ali, e daí vamos fazer assim, não, vamos comprar um Miller, que era um trator. Foram lá, acharam um trator lá em Goiás, debaixo de um pé de goiaba, fazia não sei quantos anos lá parado, trouxeram para cá, desmancharam inteiro, remontaram o trator, botaram para funcionar e tombaram a fazenda inteira, que era uma fazenda de gado, né? Tava com pasto, e foi virado para... perto de Sinop. Aqui dá 100 quilômetros daqui. Legal. 108, 110 quilômetros, vamos aos 110 quilômetros daqui de Sinop. Indo pela Ansi, aqui por trás, ali lá, pega 220, chega no postinho, entra, Cruzeiro do Sul, faz mais 30 e poucos quilômetros, pega direito mais 20 quilômetros. É pertinho daqui. E aí ele foi para lá para acompanhar meu pai já estava, né, um pouco mais de idade, e aqui a gente estava em uns quantos aqui em cima do negócio, das papelarias, né? E aí ele foi para lá acompanhar ele e a gente redividiu aqui. Minha esposa, quando chegou aqui, já começou a trabalhar junto na loja, né? Ela sempre trabalhou em comércio, né? Com vendedora, caixa, essas coisas. E aí ela já entrou na loja junto. Aí na época ela estava ficando mais na loja lá do Imperial. Uhum. E aí ela pegou a loja do Imperial, ela cuida hoje da loja do Imperial e a loja do Centro. E aí minha mãe fica mais na Compras, na loja aqui do Botânico, na loja lá da André Maggi. Ela fica se dividindo. Então a gente redistribuiu aqui, né? Que era mais fácil. E eu continuo fazendo administrativo, financeiro. Minha irmã, ela acabou não querendo trabalhar ali na loja diretamente, mas ela contribui muito ali, os projetos, as lojas, reforma, isso aqui, ela sempre tá em cima, né? Sua irmã é arquiteta. É arquiteta. E aí a gente criou esse outro ramo com ela, que é fazer casa para vender, né? Então ela compra os terrenos, constrói a casa, vende e vai girando, né? Daí também tem mais essa parte administrativa que a gente cuida ali também. Então a gente faz o administrativo financeiro de tudo ali. Tanto das casas quanto das lojas e a fazenda também. E a fazenda também. Tu faz tudo junto ali que a gente cuida. Hoje vocês estão com quantas lojas? A gente tem 4 lojas mais o depósito ali, que é essa distribuição. A distribuição vocês vendem só para Sinop ou vocês vendem para outras papelarias da região? Não, a gente vende muito para fora, certo? Muito para fora, apesar de não ser o nosso... A gente não é que não seja o nosso foco, até deveria ser o nosso foco, mais focar nisso. Mas a gente tem um problema hoje de braço, né? A gente não consegue atender tudo que a gente gostaria. Hoje, é o que eu falo sempre, Sinop tem um problema, mas é um problema bom, porque um excelente indicador de uma região aquecida é a falta de gente. Falta de mão de obra. Se tivesse sobrando gente, significaria que aqui tá indo mal. Tá indo mal. Você entendeu? Se chegar num lugar onde tá
tem um monte de gente desempregada, um monte de gente sem ter o que fazer, significa Gente que aquele lugar... brigando com o currículo ali porque problema. significa que tem pouca atividade econômica, né? Uhum. Já Sinop é o contrário. Sinop, falam 1.000 pessoas por mês chegando na cidade, não sei se é isso mesmo, mas se fala em torno disso aí. E ainda assim a gente tem esse problema de não conseguir atender as vagas do comércio. Tudo. Então, nós temos muito esse problema de não conseguir atender, né? O RH sempre trabalhando 24 horas a ali. Lavane lá do RH tá sempre nervosa, atrás de gente. Traz gente, sai gente, entra gente, aí entra gente, acaba crescendo o movimento. Tem essa questão do como o mercado está muito aquecido, ele gera 2 problemas colaterais, certo? Que é 3 problemas colaterais: falta de gente e a visão de que o colaborador às vezes não precisa se qualificar tanto, já que tem coisa sobrando, sabe? Uhum. Eu não preciso me esforçar tanto, sim. Sim. Então tem muito colaboradores que podia dar uma caprichada a mais, mas ele não tem necessidade, porque se ele sair daqui tem outro, e se ele acontecer qualquer coisinha aqui, ele já sai, já arranja outro lugar. Está dentro do direito dele, né? Isso, cada um, né? Mas como estratégia de longo prazo para a carreira dele não é benéfico, porque ele vai acabar, né, trocando aquela coisa que a gente vê de vez em quando, pega um currículo lá, é 2 meses no lugar, 3 meses no lugar, 4 meses no outro lugar. E sendo que se ele caprichar aqui, ele pode... porque... de uma sessão ali, como é que fala? Quando a pessoa vai colocar na sessão, reposição? Repositor, ele pode virar caixa, de caixa ele pode virar um gerente de um setor, enfim. Sim, e assim, ó, quando você trabalha em algum lugar, eu sempre tive essa visão, por exemplo, quando eu trabalhava lá, né, era colaborador dessa empresa grande, eu recebia também o salário, mas meu interesse maior nunca foi o salário, mas sim o conhecimento que aquela oportunidade me trazia. Como eu te falei, quando eu tive a oportunidade, por exemplo, de começar um projeto, eu não estava atrás só do salário, mas daquele conhecimento eu desenvolvendo um sistema para, por exemplo, para commodity agrícola. Significa que eu vou ter que aprender todos os detalhes de como é que funciona uma negociação da commodity agrícola. Uhum. Isso vai me trazer e me abrir muitas oportunidades lá na frente, certo? E aí quando apareceu a oportunidade, por exemplo, de eu ir para fora, o tanto de bagagem que eu pego, você vai para um outro país, muita gente fala isso, o próprio velho da van fala isso, né? Você vai para os Estados Unidos, você volta contra a cabeça. Você sai de Sinop, vai para São Paulo, você volta contra a cabeça, porque é outro mundo, é outra vivência. Exatamente. Então, esse conhecimento que você firmando em algum lugar e pegando a cultura da empresa, pegando a cultura do local e também contribuindo, né? Porque quando você entra num lugar, você ficou 2, 3 meses, você não tem voz para nada, né? Dali 1 ano, mais ou menos, que você começa a ser ouvido, as pessoas começam a te respeitar. Isso é normal em qualquer lugar. As pessoas começam a te respeitar, ver que você realmente tem alguma coisa a contribuir. Então, às vezes nunca vai chegar ao ponto desse colaborador... Essa experiência sua é interessante, essa fala sua, porque eu estou há 1 ano em Sinop e agora o povo já está me ouvindo. Exatamente, então. É isso aí, entende? Você chega aqui, quem que é esse cara aí? De onde é que veio, né? Uhum. As pessoas não vão te abrir as portas. É a mesma coisa, você está numa empresa, num lugar que você entrou lá para trabalhar, muito dificilmente as pessoas vão te levar tão a sério assim no primeiro momento, né? Então você vai ter que ir construindo a tua reputação dentro de qualquer lugar que você chega, né? Cada tijolinho, todo dia que você coloca numa contribuição, em fazer algo a mais do que você te esperam de você, né? Você fazer um pouquinho, dar um pouquinho a mais, fazer deixar uma boa impressão, né? Isso tudo não é sempre que você vai acertar, às vezes você vai errar, mas isso tudo vai construir uma reputação onde você vai começando a ser ouvido, você vai começando a ter a realização de mostrar o seu serviço realmente, de você ser reconhecido por aquilo que você está fazendo, e até um ponto que você vira referência naquilo, onde as pessoas que estão querendo começar ou querendo fazer vêm te pedir auxílio. E quando você fica saltando de galho em galho, aquilo que eu falo, você acaba nunca criando essa reputação. E é interessante você falar nisso, porque, por exemplo, eu tenho 20 anos de comunicação e já trabalhei em várias assessorias e tal, e antes da gente entrar no ar eu estava falando, a gente está montando capacitação para assessoria de comunicação. Mas para eu chegar no nível de eu dar uma capacitação de assessoria, eu tive que passar lá no banco de um assessor, aprender, igual você falou, ter o conhecimento e o know-how.
saiu da faculdade, mas a faculdade não é tudo, você precisa ter o mais, né? Se dedicar ao mais. E um dos problemas que eu tô vendo, Fábio, é que essa geração que tá vindo aí, o que eles chamam de geração Z, tá tendo esse problema. Você que tá no comércio, no dia a dia, você sabe, essa geração, ela tem dificuldade de se adaptar, de seguir regras. Você tem sentido isso também? Essa geração, ela é mais, assim, vamos dizer, exigente, né? Então, ela exige da empresa mais do que as outras gerações exigiam. Então, quando você, por exemplo, chegava para alguém de uma geração anterior e reclamava que tal coisa não está bem feito, que era para refazer, essa geração exige que você não tenha esse tipo de atitude com ela. Então, ela exige, demanda uma forma diferenciada de trabalhar, que é uma coisa muito complicada, porque nós temos a cultura de que um manda, outro obedece, né? E não é bem assim que hoje em dia... hierarquia. Não é bem assim que as coisas funcionam hoje no contexto. Em parte por causa do bombardeio de informação que eu acho que essa geração recebeu. Então, tem muitos assuntos que realmente alguém da geração Z ou Gen Z lá, ele é mais expert que nós dois juntos, porque... Sim. Só que aquela coisa, informação nem sempre se converte em sabedoria, né? Então, isso é importante frisar. Muitas vezes uma pessoa com muito pouca informação, ela tem uma sabedoria incrível, né? Quem nunca chegou lá num senhorzinho que mora escondido, numa casinha lá no meio de uma fazenda, no meio do mato, e 10 minutos conversando com aquela pessoa, ela te deu um paz de espírito, ela te deu 5, 6 ensinamentos de vida, ela transformou o teu dia, né? Sim. E ela não tem esse bombardeio de informação, que às vezes até a espiritualidade dela se fortalece graças a não ter esse bombardeio de informação, né? E então essa geração, ela está sendo bombardeada com muita coisa, e essa muita coisa que elas recebem acaba gerando, acho que, uma certa soberba, assim, uma certa sensação de que eles sabem, eles conhecem, e aí quando eles vão para a parte prática ali hoje no mercado de trabalho, acaba dando esse embate das gerações, né? O que está na posição de comando, ele quer que exigir um respeito, uma hierarquia, e quem está chegando acha que, esse cara não sabe nada, o que ele está achando. Então isso está gerando uma complicação bem grande. Eu sou daqueles que acham que tudo se adapta, entendeu? Não sei como, mas a humanidade... Uma hora vai adaptar. Uma hora vai adaptar de alguma forma, né? Eu imagino assim, hoje também, quem olhava para nós, né? Sei lá, 30 anos atrás, olhava para a gente, também talvez ia ter as restrições dele ou críticas à forma como a gente se portava em determinada situação, a forma que a gente trabalhava. Mas, de alguma forma, como sociedade, nós nos adaptamos e, por um certo lado, a gente melhorou como civilização, por outro, talvez piorou, né? Porque hoje a gente também não tem como eu vou te explicar, hoje tudo é muito mais acessível. Antigamente, eu sou mato-grossense de nascimento, eu não tive esse acesso todo que você teve, mas antigamente, para a gente se informar, era pelo rádio, ou era nem televisão aqui na época não tinha, então ou era pelo rádio, ou de vez em quando achava um jornal, e hoje não, hoje o meu filho de 4 anos já sabe o que é um celular, já sabe o que é uma televisão. Eu fui ter celular com 13 anos de idade, meu primeiro celular. Então, assim, a geração que está chegando agora, que já tem 18, 19, 20 anos, ela é muito mais preparada de conhecimento do que nós. Mas, como você disse, tudo é adaptável. Eu também acho que vai adaptar. E a grande discussão, as inteligência artificial vai tomar o emprego, eu também não acredito que vá tomar o emprego. Não tem como a inteligência artificial tomar o emprego de um repositor, por exemplo. Então, eu até vejo o que eu digo assim, quando hoje é tudo mais acessível. Você imagina o teu bisavô, como ele tomaria um sorvete. Uhum. Qual que é a forma de ele tomar um sorvete? Ele não tem refrigerador em casa. Ele não tem, talvez tenha na redondeza, ou teu tataravô, né, que não existia, a humanidade não tinha inventado aí no refrigerador, então eles tinham que esperar chegar o inverno
para ir lá colher o gelo, lá não sei onde, na Itália, na Alemanha, não sei onde que... E só alguns lugares que tinha sorvete. Isso, e para produzir um sorvete, você toma um sorvete. Você vai ali no centro, tem 10 lojas, 20 lojas de sorvete, você toma sorvete a hora que você quiser. Você vai ali na Júlio Campos, bem que você disse mesmo, você vai ali na Júlio Campos, tem a Quinatos, do lado da Quinatos tem a Tudo Bom, que inclusive a fábrica é lá de Peixoto de Azevedo. Do lado da Tudo Bom tem uma que é uma marca de uma vaca, que eu não vou lembrar o nome agora. Ou seja, 3 sorveterias, uma do lado da outra. Então, isso é muito mais acessível do que era antigamente. Então, hoje fica muito mais fácil as pessoas terem aquilo que elas querem de maneira muito mais fácil. Em quase todos os sentidos. E isso acaba gerando uma dependência emocional das pessoas nesse tipo de consumo. Não sei se você entende o papo meio filosófico que eu estou me metendo. Sim. Isso vai gerando assim um certo vício em dopamina no nosso cérebro. Um sorvete que os nossos antepassados tomavam uma vez no ano, a pessoa quer tomar todo dia. Porque hoje você tem o sorvete, você tem o chocolate, você tem o refrigerante, você tem o fast food, você tem... Isso nós estamos falando de alimentação. A cerveja que o cara antigamente tomava só no final de semana, hoje ele tem acesso todo dia, a hora que ele quiser. Às vezes, falando do Sul, o cara ia tomar cerveja ou bebida alcoólica quando ele ia nas festas de comunidade. Exatamente. Hoje o cara tem acessível no mercado. E eu lembro, não, muito longe, chegou a energia elétrica na minha casa, eu tinha 10 anos de idade. Então eu fui tomar e saber, eu já sabia o que era água gelada, mas assim, tomar diariamente água gelada a partir dos 10 anos de idade. Hoje essa galera, uma coisa simples, né? Se a água não tiver gelada, tiver igual essa nossa aqui que tá aí, temperatura ambiente, ambiente já tá ruim para eles. E aí, vamos lá, climatização. Hoje, todo lugar que você vai, ou tem ar-condicionado, é esse tipo de acessibilidade e esse tipo de conforto que a gente vai viciando como humanidade com o tempo, né? E isso vai gerando cada vez outra geração um pouco mais viciada nessas comodidades. Nesse conforto. Então, vamos pegar a parte de comunicação, por exemplo, que é a tua área, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, chegava o horário lá das 7, 8 horas da noite, a gente ligava a televisão, só tinha uma opção. Era o Jornal Nacional. Você ia assistir o Jornal Nacional. O Brasil inteiro parava para aquilo. E lá em Passo Fundo, por exemplo, só tinha... Tinha uma época lá que só tinha a RBS TV, que é a afiliada da Globo lá. Era a única opção que você tinha. Entende? Hoje você coloca a galinha pintadinha, o Netflix com o filme que você quer, a hora que você quer, você pausa, volta, assiste de novo, certo? Eu lembro que quando saía um filme na televisão, se não me engano, era na segunda-feira de noite, tinha tela quente. Então você ficava a semana inteira se preparando para assistir o filme aquela hora. Então era uma conquista que você tinha, entende? Eu para a escola na terça-feira, o comentário era o filme. Exatamente. Então você tinha uma conquista, sabe? Aquela questão da expectativa, você gerar expectativa, espera. E hoje é tudo muito mais acessível e mais fácil. Então você vai lá e de alguma forma você resolve isso muito rápido, muito pronto, muito de pronto. E isso tem gerado, ao meu ver, é isso que acaba deixando cada geração um pouco mais, vamos dizer assim, mais dependente de certos confortos, de certas coisas, e sempre a geração anterior olha para a próxima geração e acha, nossa, esses caras que estão vindo aí não vão dar conta. E assim como talvez nossos avós olhavam para a gente olhando, esses aí não vão dar conta, porque nunca derrubaram um pinheiro com a mão, porque como é que vai construir tua casa, entendeu? Porque você nunca sabe como é que monta uma tesoura, certo? Ou o tataravô fazia casa de pedra e olhava para o outro e dizia, nossa, estão usando madeira em vez de pedra. Vai vir a tempestade, vai levar tudo. Vai vir, é isso que eu quero dizer, entendeu? De alguma forma vai se adaptar, não sei ainda como, talvez nem seja da nossa capacidade de tentar entender como vai se dar isso aí, né? Mas isso acontece, né? Porque a mesma coisa que move o ser humano antes, move a gente, que move essa geração agora, que é a curiosidade. Então eles vão ter algumas áreas de interesse que eles vão ser curiosos naquilo. E se aprofundar. E quando você está estudando, debatendo, trabalhando numa coisa que você gosta, aquilo já não é mais um trabalho para você, aquilo é um desafio, é um prazeroso, é uma coisa que você gosta e você quer fazer, às vezes nem pela recompensa financeira, mas sim
pela realização de mostrar, de ter aquilo exposto para as pessoas, né? Então esse eu acho que é o caminho que acaba acontecendo, começa percebendo. Na escola dos meus filhos, outro dia tinha uma psicóloga, chamaram uma psicóloga lá para dar uma palestra para os pais, né? E o tema era justamente esse da geração, não sei o quê. E aí a psicóloga falou assim, porque eu cheguei lá e perguntei para as crianças de que geração vocês são, esperando que eles fossem geração Z, geração millennial, isso, né? Não, nós somos a geração Nutella. Eles falaram. Todas as crianças diziam que ele era a geração Nutella. Daí ela parou, olhou assim para nós e disse, quem que está gerando essa geração Nutella? Somos nós. Quem que está criando essa geração Nutella? Se eles são Nutella, é culpa deles ou culpa de vocês que estão deixando eles Nutella? Né? Boa reflexão. Aquilo foi, sabe, tipo assim, um balde de água fria na cabeça. Foi um tapa na cara de todos os pais que estavam ali, né? Porque, e realmente, né, se a gente se queixa dos nossos filhos, se os nossos filhos não têm essa participação, às vezes essa iniciativa que a gente espera de uma geração, é porque nós, como pais, não estamos estimulando isso nos nossos filhos. Então, eu sei que às vezes parece errado ficar dizendo que o filho não tem responsabilidade nenhuma naquele contexto, é lógico que ele tem, mas também tem a responsabilidade de nós, como pais, não estarmos criando talvez uma geração tão boa como talvez os nossos pais criaram, que fomos nós, né? Mas eu acho que o problema da geração agora que nós estamos criando, os Nutellas que nós estamos criando, o problema dela, eu até concordo com a psicóloga, eu acho que o problema está em nós. Porque assim, você veio lá da roça, você vai entender o que eu vou dizer. Às vezes a gente, quando era criança, o carrinho pra gente brincar, a gente mesmo construía, a gente mesmo fazia, a gente mesmo dava um jeito de se virar com as brincadeiras. Hoje o nosso filho pede, você dá. Pede, você dá. Não estou dizendo que isso é o meu caso, mas estou dizendo que a maioria, estatisticamente falando, 80% faz isso. Eu não tive um carrinho, vou dar para meu filho. Eu não tive uma boneca, vou dar para minha filha. Eu não tive isso, eu não tive o sorvete, vou lá comprar sorvete toda semana para meu filho. E aí vai zerando a curiosidade dessa criança. Ela, tipo, o sorvete eu já tive, agora o que eu vou ter? O chocolate. E vai acabando as expectativas da criança. E aí que é o meu medo quando eu olho para os meus filhos, né, e fico fazendo a reflexão, né, porque o ser humano ele tem esse instinto da curiosidade, de descobrir o diferente, onde eles vão achar essa coisa diferente. Então, e aí que é o perigo não vou dizer que eu tenho a solução para o mundo, mas assim, eu sou escritor de livro infantil, e aí eu escrevi um livro voltado para a educação financeira. E uma das coisas que eu estou vendo é que os meus cobaias são os meus, né? São os meus filhos. Sim. Então, o que eu tenho percebido dos meus filhos? Essa geração que está vindo é uma geração curiosa tanto quanto a nossa. Mas que eles têm a facilidade, por exemplo, meu filho, a gente criamos um jogo em cima do livro, criamos algumas coisas assim, nós mesmos que criamos. Então, o que acontece? O meu filho, do nada, ele começa a criar as coisas dele, porque a gente estimula ele a criar coisas. Ele cria uma medalha, cria um brinquedo, cria um desenho diferente, vem mostrar pra gente. Então, o que eu acho que falta é estimular. E o problema, Fábio, está muito no... O pai e a mãe trabalham, aí o pai chega em casa cansado, vai pro celular, a mãe chega cansada, vai lavar a vasilha, fazer janta, e não tem o tempo de sentar com esse filho e estimular ele de certa forma. Então, isso é um grande problema, a armadilha que nós, como geração, nos metemos, né? Então, a gente elegeu, e eu acho que estou fazendo uma crítica, eu acho que é correto isso, a gente elogiou um estilo de vida e um estilo de trabalho como prioritários, e esse estilo de vida, esse estilo de trabalho não tem o olhar que eu acho que deveria ter para a questão da família, né? Então, como você falou, eu ainda tenho um privilégio por ser empresário, ter coisa, eu consigo muitas vezes levar meus filhos para o trabalho, consigo ter alguns levar no judô, na natação. E consigo ter uma certa convivência com eles. E funcionário que não consegue. Pois é. Então eu posso levar, por exemplo, de vez em quando meu filho lá para o escritório, a gente leva eles nas lojas. Eles se criaram dentro da loja também, né? Hoje o Miguel está com 9, a Maria está com 13. Então eles conseguem ter esse estímulo e estar ali e conseguir ver esses valores nossos.
Mas como você falou, eu também não consigo deixar todos os colaboradores trazer todas as crianças lá dentro. E aí, como que ficam essas crianças deles, né? Isso que eu quero dizer. Ao mesmo tempo, nós também, como sociedade, não conseguimos construir uma estrutura de Estado que consiga absorver essas crianças e dar uma educação integral, de manhã e de tarde, para eles estar lá bem cuidado. Então, no contraturno, eles vão lá, ficam de manhã na escola e no contraturno. Aonde que fica essas crianças? Exatamente. Então, temos esse problema que tende a se agravar com o tempo, porque esse tipo de valor, que antes era muito facilmente os pais passavam para os filhos, valor do trabalho, da honestidade, de ser correto, né? Valor de ser uma pessoa íntegra, né? Ele muitas vezes ele não consegue ter a convivência necessária com o filho dele para passar esses valores. Para a gente que já tem uma oportunidade um pouco maior, já é meio difícil, imagina para quem está ali. Então, esse estilo de vida que nós montamos, né, hoje, ele tem essa armadilha. É um grande desafio hoje você conseguir gerar tempo de valor, de qualidade com os filhos. E isso é uma coisa que vai ter que ser pensada, e a geração Z que tá vindo com essa cabeça aí, que você está falando de não dar tanto esse valor para o trabalho, talvez exatamente porque vê o pai ali sufocado, trabalhando 8 horas por dia, não dando tempo, e ele fala, eu não quero isso para mim, mas também não tem uma solução. Ele ia estar louco de faceiro se trabalhasse 8 horas por dia, né? Se trabalhasse 8 horas por dia era sonho de consumo. Você sabe como é que é. Hoje em dia trabalha 12, então ontem hoje a gente agora está na frente da CES lá, para falar um pouco da... E aí já não tá bom ser só empresário, não. Vou pegar mais algumas atribuições aí da sociedade. Justamente porque, assim, esse tipo de desafio é uma coisa que lá atrás outras pessoas assumiram, capitanearam, e através dessa contribuição e doação dessas outras pessoas que passaram por esses cargos, eles construíram a Sinop que é hoje, uma cidade pujante, cidade bonita, uma cidade que impressiona quem chega, uma cidade que é referência. Então, a gente quando chega aqui se estabelece, né? Você veio para Sinop por quê? Porque Sinop é assim. Todos nós, a maioria viemos para cá porque Sinop tinha essas qualidades. Tem os atrativos. Só que não foi assim que nasceu do nada esses atrativos. Alguém teve que construir. Isso é uma construção, né? Alguém brigou para Sinop ter uma universidade estadual, uma universidade federal, alguém brigou para Sinop ter uma BR duplicada aqui na área urbana, alguém está brigando agora para duplicar o resto da BR, alguém está brigando para Júlio Campos ser assim, para construir uma catedral, que é um cartão postal. Todas essas construções, tudo isso que Sinop tem e representa, foram brigas de capitaneadas por alguém. Pessoas que doaram seu tempo, deixaram seus afazeres de lado para ir lá e brigar e colocar um tijolinho na história de Sinop. E chega uma hora que você também tem que colocar o teu tijolinho, né? E chegou a sua vez. Chegou a minha vez, certo? E tá lá à frente da CES. Isso, então faz 2 anos que eu estava na diretoria, né? O Cleiton Laurindo, que é o antigo presidente, que hoje ele está presidente da Unicim, né? E estava presidente também da CES até agora dezembro. Ele e o Kaká, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico, agora na última gestão, na primeira gestão do prefeito Dorner, e também foi presidente da penúltima gestão, antes do Cleiton Laurindo. Eles chegaram e me propuseram um desafio e confiaram no meu nome, me convocaram, né? Esse tipo de coisa não é um convite, é uma convocação, né? Exato. Eu brinco que todo mundo chega para mim e dá os parabéns, você assumiu a presidência da CES, e o Cleiton Laurindo diz, meus pêsames, me desculpa, o que você está querendo dizer com isso? Então é uma construção que é coletiva, todo mundo está ali se doando, né? Para isso acontecer, para as coisas acontecerem. E chegou a vez, o pessoal me confiou no meu nome, achou que eu era uma pessoa adequada. Agradeço muito o reconhecimento, né? E começamos agora o desafio em janeiro, a gente ainda tentando entender como é que funcionava a dinâmica, né? Apesar de estar lá na diretoria, eu era secretário,
tem muita coisa que você ainda não está a par, né? Você tem que ir aprendendo. Hoje temos uma equipe muito boa lá dentro da CES, Associação Comercial. Nós temos o gestor executivo, que é o Ângelo. Ele trabalhou muito tempo com associações comerciais no Paraná, veio de Ponta Grossa. Onde sabe o que está fazendo. A CPG é o nome da CES de lá, né? A CES significa Associação Comercial Empresarial de Sinop. A CPG é a Associação Comercial de Ponta Grossa. Então, cada cidade tem uma sigla diferente, apesar de todas estarem embaixo da sua confederação estadual. Por exemplo, aqui na FACMAT, aqui no Mato Grosso nós temos a FACMAT. Então, todas as associações filiadas, de cada cidade são filiadas na FACMAT, que é a Federação das Associações Comerciais do Mato Grosso, e a FACMAT está embaixo da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, CACB. Então a gente tem representatividade aqui, tem representatividade em Cuiabá, na Câmara, Governo do Estado, tem representatividade em Brasília, Senado, na Câmara, todas as esferas da administração pública. Então, temos o Ângelo lá, que estava comentando, então ele tem uma larga escala, ele está revolucionando aqui, ele e o Cleiton, assim, nas últimas gestões do Cacá também, todo mundo que tem passado pela CES tem engrandecido ela muito, né? Mas especialmente agora nesses últimos 2 anos que o Ângelo veio para cá, e aí ele, como gestor executivo, trabalha no dia a dia, ele tem feito uma administração muito boa lá, no sentido de posicionar a CES, de estruturação interna, para dar respaldo àquilo que a gente está fazendo, ou no espectro político, ou no espectro de relacionamento com associado, né? E ela saiu de 200 e poucos associados, 300, não, coisa de 2, 3 anos atrás, hoje já está com 600, e nós temos a meta de chegar ao final do ano, até o final do ano, com 1.000 associados. E ele está montando um modelo muito legal lá dentro da associação, ele trouxe isso aí, não é uma coisa inventada da cabeça dele, isso é uma coisa que já existe, parte de um modelo que o Sebrae tem em parceria com as associações comerciais através do Brasil, que chama Empreender, um projeto chamado Empreender, onde são formados núcleos dentro das associações, e esses núcleos são temáticos, certo? E aí existe uma evolução desse projeto chamado Empreender, que chama Associar, que ele tinha lá no Paraná desenvolvido com mais alguns outros consultores, que é uma setorização da associação comercial. Então hoje nós temos 2 núcleos lá fantásticos, certo? Nós tivemos 2 ações antes de ontem e ontem lá dentro. Um núcleo chama CES Jovem. O que é esse núcleo? São jovens empreendedores que estão começando a vida dele. Eu até brinquei na palestra, na abertura lá da reunião na terça-feira, e disse assim, como eu, quando tinha 19 anos e abri meu primeiro CNPJ, queria ter a oportunidade de ter vindo num fórum como esse, onde só tem jovem lá abrindo sua empresa e discutindo as dúvidas que um jovem tem, né, que ainda está inseguro sobre como as coisas funcionam. A gente ainda sempre está aprendendo, né? Mas especialmente quando você está novo, você está às vezes muito empolgado e está correndo para o lado errado, porque não importa a velocidade também que você corre, importa também a direção. A direção é muito mais importante que a velocidade. Se você estiver correndo rápido, mas na direção errada, não vai adiantar, é pior, né? Porque depois você vai ter que voltar tudo. Então, esse direcionamento, para trocar ideias sobre esse direcionamento, como funciona, a gente teve um evento lá com os proprietários da Escola Palco, que é o Claudiano e a Manu, são proprietários lá da Escola Palco de dança, balé, e o Cleiton do Império do Tererê. O Cleiton, ele começou com o Império do Tererê lá dentro ele começou fora do Curupi, depois acabou no insight dele, ele disse, eu vou montar aqui dentro do Curupi, porque aqui todo mundo vem, ele contando, né, que todo mundo vem com tererê,
E eu vou montar para oferecer. Talvez o pessoal queira comprar de mim em vez de trazer o tererê pronto. E ponto, virou uma febre lá dentro. Hoje ninguém mais vai lá e com o tererê pronto. Todo mundo chega lá e compra o tererê dele. Pela qualidade, pelo produto diferenciado, pela praticidade, né? E ele, um tempo atrás, teve o insight de pegar e transformar isso em uma franquia. Hoje ele já está com 21 unidades, com projeto de expansão para ter 100 unidades até o final do ano. Que bacana, cara. Então você vê que história fantástica, ele compartilhando lá. Esse cara eu quero trazer ele aqui. Mostrando como é que ele montou. E ele é um cara muito bom de oratória. Ele é carismático, ele prende a galera, o jeito que ele se expressa, ele traz o público junto, é muito legal. Eu falei para ele, investe também em palestras, que você vai se dar bem nessa área também. E a Cláudia a Manu e o Cláudio, que são da Escola Palco, eles têm toda uma história no balé, né? A mãe dela já era bailarina, ela tem toda uma história, e aí os desafios deles como empresários de um setor que na pandemia sofreu muito, né? Eles se reinventaram na saída da pandemia, tiveram que abrir em outro local, saíram da sociedade com a mãe dela, né? Acabaram reabrindo lá no Aquarela das Artes, Aquarela das Artes mesmo. Tiveram um investidor que ajudou na questão do terreno, facilitou ali, acreditou neles também, isso como importante, às vezes, que alguém que te estende o braço na hora que você está precisando, né? Então, eles compartilhando essa história, foi assim, muito legal mesmo. E foi um evento promovido por esse núcleo, que é específico para o jovem empreendedor. Então, esse núcleo ele tem 2 reuniões por mês. Uma é essa aberta, que eles trazem todo mundo, inclusive não associado pode participar para conhecer o núcleo, né? Para conhecer o núcleo, depois se associa, caso tenha interesse. E outra que é só do conselho. O conselho são as pessoas que organizam o núcleo para bolar como é que vai ser a aproximação, como é que vão trabalhar, como vão fazer. O outro núcleo que a gente tem lá dentro, que é muito ativo, muito bacana também, é o da CES Mulher. Que legal. Específico para empreendedoras mulheres. Porque o desafio da empreendedora é bem diferente do desafio do empreendedor, né? Muitas coisas são comuns, mas muitas coisas são muito diferentes, né? Então, imagina uma empreendedora que engravida. Então, ela tem todo o desafio de uma gravidez à frente do negócio, ela vai ganhar criança, ela tem que amamentar, ela tem, todo um período que ela não consegue estar na empresa, são outros desafios. Depois ela tem uma criança que tem uma ligação muito maior com ela, né, do que com o pai, por exemplo. Então, são outros desafios. E aí, isso também é muito bacana ontem, porque minha mãe, como eu falei, é empreendedora nata, comerciante. Ela estava lá ontem. Minha esposa também, sempre empreendedora, trabalha junto com a gente nas lojas e sempre para frente, tá lá, né? E sempre na ponta da lança, ali na frente da loja. Minha irmã, que também é empreendedora, tá lá com o escritório de arquitetura dela, apesar de ter um guarda-chuva onde ela podia ter se abrigado, né? Ela quis traçar o caminho dela, então também trabalhando como empreendedora. Até a minha sobrinha, filha de uma irmã da minha esposa, que mora aqui em Sinop, estava lá ontem também. Ela é bem para frente, ela não tem um empreendimento dela, mas ela tem espírito empreendedor, só falta ela se acreditar no dela, daqui uns dias ela vai fazer. E eu consegui levar elas todas lá participar. Teve uma palestra com a Juliana do Dale Carnegie, aqui de Sinop, onde ela trabalhou essa questão do empoderamento, do porquê que a mulher tem que criar tempo para ela, como fazer essa gestão do tempo para ela trabalhar. E foi fantástico também. Os 2 eventos são programados sempre para acabar umas 8h30, 9 horas. O do Acesso Jovem mesmo já era 10h30 da noite, o pessoal estava lá e fazia pergunta. Até o Cleiton, muito engraçado, a hora que alguém fez uma pergunta, ele respondeu, né? E aí na hora que o pessoal estava distraído lá, o pessoal que estava organizando disse assim, não, é a última pergunta agora. Alguém fez a pergunta, daí ele terminou de responder,
e o host lá, o Lucas, que está na frente da CES Jovem, estava distraído. No que ele estava distraído, ele disse, faz outra, aproveita que eles estão distraídos lá. O pessoal foi fazendo pergunta e era 10 horas da noite, porque a gente estava lá ainda e ninguém queria ir embora, e foi muito, muito legal. O Lucas Espínola, que ele está à frente desse projeto aí do CES Jovem, está dando show. O projeto começou ano passado com o Emílio, da Analítica. Ele está hoje com o Lucas, que é da Nexford, consultoria de parte financeira. Olha, você está falando um monte de nome que vai vir passar aqui. Né? A CES Mulher começou com a Diva, que é dona do Suco Bagaço lá. Sim. E ela é contadora também. E hoje está com a Ellen, da Versário Ótica, também uma fantástica, assim, dona de uma oratória perfeita. Ela sabe muito bem, aquela pessoa que agrega, sabe, que grudenta, que o pessoal gruda e gosta e tem carisma, sabe, os dois ambos. Então esses são 2 núcleos e a gente está trabalhando na formação de outros núcleos. Nós estamos conversando com o pessoal de construção civil para montar um núcleo. Essa semana passada esta semana nós tivemos uma conversa lá no Unicim com o pessoal de material de construção. Hoje eles têm uma dificuldade muito grande, é o seguinte: chega uma construtora grande aqui, nós estamos vivendo um modelo de verticalização aqui na cidade, que é excelente, mas essa construtora grande, ela compra tudo de fora. Traz tudo de fora e não investe no comércio local. Não só no comércio local, até prestação de serviço local eles acabam trazendo. Então, por exemplo, engenheiro, arquiteto, tudo vem de fora. Que é ótimo, né? A gente precisa de grandes empreendimentos aqui, queremos. Mas por que essa grande empresa contrata quase tudo de fora? Principalmente pela questão tributária. Eles compram lá uma mercadoria por R$1.000, eles vão pagar 5,5% de ICMS. Então eles vão pagar R$1.000 e uma guia de R$55. A empresa aqui compra essa mercadoria por R$1.000, e aí quando dá o cálculo ali de substituição tributária, tem casos que ela paga até 30% de ICMS. Então ela comprou, vamos dizer, ela comprou mais barato que o fornecedor, que o cliente final, porque ela comprou para revender, né? Mas ela comprou por R$900. Aí ela vai pagar 30% de R$900, vai dar 270, já deu 1.170, deu mais que o outro paga. Sim. E ela nem botou a margem dela ainda para revender. Exato. Entendeu? Então, isso tira a competitividade do comércio local em muitas coisas. Não só o setor de materiais de construção civil, mas todos os outros setores também sofrem muito hoje. Principalmente por causa de internet, coisa lá, com essa questão tributária. Então, isso é uma conversa que a gente teve essa semana com o pessoal de material de construção civil. Foi uma reunião que a gente fez em conjunto lá com a Unicim e com a Comac. Comac é uma associação das empresas de material de construção estadual. E a gente provavelmente vai caminhar para montar um núcleo para trazer essas reivindicações deles e começar a levar alguma coisa e tentar trabalhar, lutar por essa, pelo menos uma isonomia nessa questão tributária, para deixar o setor competitivo, porque isso deixa não só o setor não competitivo para os grandes clientes, mas também para você, quando a gente vai ali comprar qualquer coisa, um parafuso, uma arruela, você vai pagar toda essa tributação também diferente do que você compraria de fora. Isso acaba estimulando o pessoal a comprar coisas de fora, né? E hoje em Sinop está muito fácil comprar fora. Mercado Livre 2 dias está aqui, então tem que ter competitividade do comércio local, senão daqui a pouco o comércio local começa a sentir também. Sim, não, e é ele que gera emprego, né? Já estamos sentindo, né? Já faz muito tempo que o comércio local ele sente muito essa pressão, por causa nós temos aqui, sofremos com a questão da logística, né? Que a nossa logística é um pouco complicada, então o nosso custo logístico é um pouco maior. Agora temos melhorado a questão da infraestrutura, estamos duplicando BR, tal coisa, mas a gente sempre sofreu com logística. Sofremos com a logística, sofremos com a questão tributária, sofremos com a questão de mão de obra. Se você alugar um barracão aqui em Sinop é muito mais caro que se alugar em vários outros lugares do Brasil. A gente sabe que o custo de Sinop, ele é mais alto. Então, o comércio local ele é bem pressionado nessa questão desse custo mesmo que tem o município. Essa pressão que você tem. Essa pressão econômica de uma cidade que está crescendo. Exatamente. Muitas das vezes o cara inflaciona ali um aluguel acima de uma média nacional. Você casa em Sinop mesmo, de 1.500 é um achado.
É. Então o aluguel em Sinop ele acaba sendo alto, até para o cara que vem trabalhar de fora, vem trabalhar em Sinop. Isso, E aí isso você vai trabalhar- estabilizar? Vai, mas talvez daqui 10, 15 anos. É, enquanto tivesse déficit, né, de casa e tal coisa. Então, tem todas essas questões que a gente tem que trabalhar. Então, estamos trabalhando nesse núcleo, construção desse núcleo. Outro dia, o pessoal do CREF assumiu uma nova administração do CREF. O CREF tinha uma restrição bem grande aí com o pessoal da... Tinha uma... Vamos dizer assim, existe não vou dizer um ranço, mas algum estranhamento entre o pessoal que é da educação física e o conselho, né? Uhum. E assumiu uma presidente nova. Essa presidente é da área de... Ela é uma personal trainer, né? Então já é de uma área um pouco mais empreendedora, tem uma outra visão, né? E ela começou a fazer uma aproximação com os profissionais de educação física, com as empresas da área, né? E aí ela pediu lá o espaço, a gente abriu o espaço para eles lá dentro. Eles fizeram uma reunião muito legal, convocaram os profissionais de educação física, tanto professores de escola quanto personal trainers. A gente encheu o salão lá uma manhã e à noite foi feita uma reunião com os donos de academia, também encheu de novo o salão. E aí surgiu dali a ideia também de montar um núcleo desse pessoal que hoje eles têm o CREF, só que o CREF tem um tipo de visão e a associação é outra coisa, né? Então uma associação, ela defende interesses. E o CREF, ele defende que quem exerça a profissão seja registrado, certo? Mas, por exemplo, um cara que trabalha com suplemento, ele tem tudo a ver com o pessoal de academia, tem uma loja de suplemento, tem tudo a ver com uma loja de academia, ele não vai ter nenhuma representação dentro do CREF. Então, montar um núcleo lá de associações de empresas ligadas ao mundo fitness, né? Sim. Para eles terem a representatividade deles, terem essa troca de ideias, porque a associação ela faz várias coisas. Primeiro, ela é um fórum de debate, então onde a gente tem um problema, nós vamos lá para conversar, trocar ideia, para ver o que a gente sai de solução, né? Então, esse é um fórum que você tem lá. Outra é você promover eventos e qualificações, né? Então, vamos trazer palestra, vamos trazer um treinamento, vamos montar alguma coisa, vamos achar um parceiro que dê esse tipo de treinamento que nós estamos precisando. Terceiro é promover a sinergia de negócios. Então, eu tenho uma fábrica de salame, você precisa de salame para servir no teu café da manhã, certo? Então, você vai fazer esses dois se encontrarem. Nós se encontrarem através do network ali dos negócios que nós estamos promovendo. Você vai lá num dia ou outro, conversa com as pessoas, está ali sempre, você divulga o teu negócio, os outros divulgam para você. Nós temos um clube de vantagem, onde os associados podem oferecer desconto para outros associados, né? Então essa é outra meta lá da associação, outro trabalho que vocês vêm fazendo. E o último e talvez o mais importante, né, que eu estou citando aqui, né, mas talvez seja o mais importante de todos, talvez não é o mais importante de todos, é representar aquelas empresas e aqueles profissionais frente tanto ao poder público quanto aos outros agentes que existem no Estado. Então, nós precisamos te representar. Então, nós vamos deixar o centro de cidade o centro de Sinop virar o centro de São Paulo? Ficar abandonado? Não dá. Ficar abandonado? O centro de Sinop condiz com a pujança do que a gente fala de Sinop? Não. Quando uma pessoa chega em Sinop, onde que ela vai em primeiro lugar? Eu lembro que quando eu vinha só passear em Sinop, todas as vezes eu passava pela Júlio Campos. Então, todas as vezes. Hoje, a gente já mora aqui, já conhece os outros caminhos, né? Então você anda pela Figueira, você anda pela Tarumãs. Mas quando as pessoas vêm de fora, elas passam pela Júlio Campos. Quem que vai ficar incomodando o poder público, chamando o poder público? Precisamos olhar isso, precisamos fazer, precisamos... E ali tem um problema sério de trânsito, de estacionamento... E que vai ter que ser resolvido no futuro. E o principal problema do centro hoje se chama drenagem. Alaga tudo. Hoje que chove forte, meu amigo, tem água, tem loja que fica inundada. A água entra dentro de muitas lojas ali. Outro dia tem um restaurante lá, me fugiu o nome agora, Maravilha, certo?
a região dele ali alaga muito na frente do comércio dele. E ele estava com o almoço montado, tudo servido. Alagou. Deu um pé d'água 10h30 da manhã, inundou a frente. Como o pessoal aqui não tem o costume de sair de casa com jet ski e barco, ninguém conseguiu chegar lá para almoçar. Ainda não tem esse hábito aqui, senão... Não tem. Certo? Então ninguém conseguiu chegar lá para almoçar. E o cara perdeu tudo. E ele perdeu o almoço dele. Perdeu toda a montagem dele, tudo que ele tinha colocado ali de comida. E o faturamento dele. O faturamento do dia foi pro saco. Né? Então precisa resolver esse problema. Quantos dias ele teve que trabalhar depois para conseguir compensar esse dia que ele teve esse prejuízo? Isso aí o pessoal não se toca, mas às vezes vai mais de ano para o cara se recuperar de um dia desse. Imagina um cara desse, Fábio, chegar ali numa época que o Mato Grosso chove muito, dezembro, janeiro, fevereiro, de chover 2, 3 dias seguidos assim. Esse cara corre o risco de quebrar. Tem comércio literalmente quebrar, é o que nós estamos falando. E o poder público precisa olhar para isso. Porque não é uma solução que está da porta do estabelecimento para dentro. É da porta do estabelecimento do cara para a rua. Exatamente. Ele não tem como controlar isso. E o poder público ele tem sido parceiro nosso, né? A gente tem conseguido as coisas que a gente reivindica acontecer ali dentro. A gente teve uma parceria muito grande com a Associação dos Contadores, a Asconte, nesses últimos 4 anos, e nós conseguimos trabalhar junto com o poder público para a implantação da Rede Sim aqui em Sinop. O que é a Rede Sim? É um portal nacional que centraliza o processo de abertura de empresa. Então, você tem que hoje abrir uma empresa, você tinha que ir em 10 órgãos diferentes, levar a documentação, a cópia da tua identidade em 5 lugares diferentes. Hoje você digitaliza tudo, entra no processo digital, todos os órgãos centralizam ali, tem um workflow, né, um fluxo de trabalho, onde ali vai tudo acontecendo e você vai acompanhando, sabe em que órgão está parado, o que está acontecendo, como é que está funcionando. Então, esse foi um trabalho, isso foi trabalhado com Câmara, foi trabalhado com Executivo, foi trabalhado com Bombeiro, foi trabalhado com um monte de gente. Inclusive, semana que vem, temos um workshop dos bombeiros, justamente sobre a liberação de alvará simplificada para empreendimentos que têm risco baixo, lá na Câmara, onde nós estamos apoiando, junto com os bombeiros, esse evento, né? E, então, ele tem se mostrado disponível, mas a gente tem que ir lá, nós temos que ir lá reclamar, pedir, ó, pessoal tem que olhar isso aqui, tem que olhar aquilo lá, alguém tem que fazer esse papel. E esse é o papel da associação. Esse é um dos papéis da associação, certo? Então, essa questão tributária que eu falei, do material de construção civil, eu como papelaria também tenho esse problema. Só que isso aqui não é ICMS, não é definido aqui em Sinop. Isso é definido lá em Cuiabá. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas nós vamos lá incomodar. Dia 27 agora, eu estou lá, junto com o pessoal da Facmate, nós vamos para ver uma outra questão lá de material escolar, também vamos trabalhar com isso aí. Vamos lá fazer essa representação, vamos falar. Ano passado, a Energisa não é uma empresa pública, é uma empresa privada, mas ela emitiu uma cobrança ICMS retroativo referente a energia solar. Muita gente recebeu. Eu, inclusive, recebi. A Facmate, que é a Federação das Associações Comerciais, estimulada pela ACES aqui de Sinop, conseguiu uma liminar que suspendeu essa cobrança. A gente conseguiu suspender. A gente já alertou os associados, não paguem, aguardem, que nós estamos lá discutindo. Ainda está em discussão, mas a gente está trabalhando nesse tema, entende? Então, esses são os momentos que a gente representa o associado, não só nesses problemas, mas também em coisas legais. Por exemplo, quinta-feira passada tinha uma delegação da Espanha aqui, produtores da Espanha. Estávamos lá representando os comerciantes, os empresários de Sinop, conversando, explicando o que é Sinop. Ontem, no Sindicato Rural, até não consegui ficar muito, porque tinha um evento da SES Mulher, mas consegui ficar lá uma meia hora, 40 minutos, trocar uma ideia. Tinham 18 americanos ali. Então, você vê, e representatividade. O que acontece? Essas pessoas que... Eu já tive experiência fora do Brasil. O estrangeiro ele tem uma ideia do Brasil folclórico.
Então ele enxerga o Brasil, Não além pra daquelas negócio. coisas piegas, assim, tipo carnaval, Pelé e futebol, essas coisas, que é a primeira impressão dele, ou ele tem uma ideia de destruição, ou ele tem uma ideia de que é mato e índio. Então, temos índio, temos mato, preservamos, trabalhamos aquilo que pode trabalhar, mas alguém tem que ir lá mostrar para eles, falar, explicar. E quando eles vêm aqui, é a oportunidade ideal para você mostrar. Então, se você entrar ali no Instagram da Unicim, do Sindicato Rural, você vai lá ver hoje as impressões, os depoimentos desse pessoal que veio para cá, o que eles entenderam, que nós, em conjunto com outras entidades que estávamos lá e colocamos para eles, como é a nossa realidade aqui. Isso eles vão para lá, para a terra deles, contar isso aí que eles viram aqui. Entendeu? Então, esse tipo de representatividade também a associação faz. E assim, nós somos todos voluntários, ninguém ganha nada para estar lá. Eu vou É a hora de plantar o tijolinho. Eu vou para Cuiabá, por exemplo, ver essa questão que eu falei, mas ninguém ninguém paga meu combustível, nada. Eu estou indo, eu vou gastar, a minha despesa é minha, só eu que estou pagando. Outro dia a gente teve a posse lá, a diplomação lá em Cuiabá, a despesa é da pessoa que está indo. Eu fui lá e para cá. A gente não ganha salário, não tem nada. A gente está lá se doando o nosso tempo. Todo mundo que participa da nossa associação é desse jeito. A gente sabe que é assim. Mas qual que é o nosso pagamento? É fazer uma cidade de amanhã melhor do que a cidade de hoje. Porque ontem alguém trabalhou para Sinop hoje ser melhor que a de Sinop de ontem. Então, essa é a nossa contribuição que a gente vai dando, aquele nosso tijolinho, como você falou, que a gente está colocando. Bacana. Pra gente encerrar, a gente já passou de 1 hora de bate-papo aqui. E você eu vou convidar mais vezes pra gente estar conversando aqui, trazendo outros assuntos. O assunto hoje aqui foi bem diversificado. Obrigado. E com certeza a gente vai ainda discutir muito de Sinop e região aqui, Fábio. Porque eu acho que isso é importante. Esse é o nosso papel de comunicação, é discutir a cidade e trazer empreendedores, contar a história e deixar isso gravado aí para a posteridade, as pessoas que vão assistir depois. Mas obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de contar um pouco da nossa história, né? E também mostrar o que a gente tem feito lá à frente da CES, né? Essa entidade a gente tem um carinho muito grande e que a gente está se doando agora nesses próximos 2 anos para fazer, como eu falei, fazer uma coisa que engrandeça não só Sinop, mas como toda a região. Certo? Obrigado, Fábio. E você que nos acompanhou, que vai acompanhar gravado, vai assistir depois. Um grande abraço, fico todos com Deus. E obrigado por ter aberto essa janela aí através do seu celular, do seu computador, da sua televisão, por estar nos ouvindo esse bate-papo bacana aqui com o Fábio. Deus abençoe e até o próximo episódio. No coração do Nortão, Leandro Lima, nossa voz, com histórias a compartilhar. O podcast vai começar.